Empirismo, dados da empiria, substância empírica. Que diabos significam essas palavras absolutamente esquisitas para a nossa linguagem comum? O empirismo nada mais é, do que uma corrente epistemológica da modernidade. E dizer que ele é uma corrente epistemológica quer dizer o quê? Que ele é uma teoria que busca explicar o fenômeno do conhecimento humano. Então são aquelas perguntinhas que nós já sabemos, né? Qual é a origem do conhecimento? O que os sentidos ou a experiência têm a ver com isso, tem a ver com a produção do conhecimento humano, e como que se constrói ideias que a gente pode dizer que são ideias que são fundamentadas, que são bem relacionadas ali com a nossa experiência e que podem se estabelecer enquanto um conhecimento. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Apresentar o empirismo enquanto uma concepção epistemológica, um método de construção do conhecimento humano. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e esse daqui, como vocês sabem, é o Não Precisa Copiar. Nós fizemos um vídeo muito recentemente, chamado de racionalismo. E o racionalismo, para quem não sabe, ele é um tipo de explicação também, da epistemologia, também da produção do conhecimento humano. E nesse vídeo, o que a gente falou? A gente falou que os empiristas eles são os arquirrivais do racionalismo. Então, o que isso significa? Isso significa que há uma discordância absoluta entre os racionalistas e os empiristas, pelo menos no que diz respeito à origem do conhecimento, à fonte do conhecimento, à base e o fundamento desse conhecimento. Então, a pergunta que vai dividir essas duas correntes epistemológicas é a seguinte: é a razão ou são os sentidos? É a origem, o fundamento do conhecimento humano. É através da lógica ou é através da experiência que a gente vai construir conhecimento? Onde, no fim das contas, se origina este processo? Então, peço já de cara que vocês abandonem essa visão tola de que um usa a razão, o outro usa os sentidos e a experiência. Obviamente, os dois vão usar a razão, os sentidos e a experiência. O processo do conhecimento ele é um processo integrador da mente humana, da experiência humana, da sensibilidade humana, dos sentidos humanos. Então aqui não é uma coisinha boba desse tipo, de um usa a razão, o outro usa a experiência. Mas o fundamento, onde a gente encontra o fundamento seguro da produção do conhecimento. E qual é a metodologia que vai ser utilizada a partir desse fundamento para construir, então, o conhecimento. Então esse que é o ponto. Qual é a primazia? A primazia é da razão ou a primazia é da experiência? Como nós vimos no racionalismo, a primazia é da razão e, obviamente, aqui no empirismo, a primazia vai ser da experiência. Mas de dizer isso somente, você não está dizendo nada, você tem que explicar o porquê disso. E é isso que a gente vai passar a fazer agora. Então, como a gente já apresentou, tanto no racionalismo quanto aqui no começo desse vídeo, os racionalistas ele acredita que a razão é a origem do conhecimento. E o empirista vai discordar dessa tese e vai falar, não, a origem, na verdade, é a experiência, é esse elemento empírico do ser humano que compõe ali os sentidos humanos. Tanto os 5 sentidos externos de conexão com o mundo, visão, audição, olfato, paladar e tato, quanto os sentidos internos, como os nossos sentimentos, a nossa memória. Então, tudo isso que nos causa algo, nos afeta a nossa percepção e que é tanto em comunicação com o mundo, quanto em comunicação com nós mesmos. Isso que a gente está chamando de empírico. Certamente, se vocês já ouviram qualquer coisa sobre empirismo, vocês tiveram contato com aquela frase famosa do Locke, da tábula rasa, ou até algumas pessoas usam a folha em branco, para afirmar, na contramão do racionalismo, que a experiência humana ela é preenchida pelos dados dos sentidos. Então, antes de ter uma relação com o mundo, uma relação, uma experiência com o mundo, o ser humano não tem conteúdos mentais nenhum para ser, digamos assim, para se apoiar. Então é só na ocasião do contato com o mundo, dos 5 sentidos e com as sensações, é que o ser humano vai começar a construir o que nós chamamos de ideias. Essa é a visão, pelo menos, dos empiristas. Isso é o mesmo que a gente afirmar, justamente que não existem ideias inatas. Então aquela concepção do racionalismo, que a gente já nasce com conhecimento, que todo conhecimento já se origina na razão, já está na razão, a gente só precisa reconstituí-lo, rememorá-lo, ou fazer uma dedução a partir desse conhecimento que já existe. Então, toda essa concepção racionalista ela é abandonada aqui no empirismo e a origem de todos os conhecimentos, de todas as ideias, vão se fixar justamente na experiência. Aqui você já consegue perceber que o empirismo está frontalmente se degladiando aqui com concepções como a de Platão, de que todo conhecimento já está na alma e a gente precisa rememorar, a gente precisa daquele ato da reminiscência para conseguir, então, adquirir conhecimento e produzir conhecimento. Ou com a concepção de Descartes, como a gente viu no racionalismo, de que a alma ela guarda certas ideias inatas, claras e distintas, e a partir dessas ideias inatas, claras e distintas, que nós vamos produzir, continuar a construção do conhecimento. Então,
Você vê que isso aqui tudo foi descartado como possibilidade, como paradigma do conhecimento, e um novo paradigma vai vir à tona a partir disso. Então, a partir disso aqui, a gente já consegue ver por que os empiristas se chamam empiristas, né? Então, o que é o empírico nesse sentido aqui? A concepção anterior é que o nosso HD já estava, de alguma maneira, recheado, preenchido ao a gente nascer. A gente já nascia com esse HD, essa memória, essa racionalidade, já contendo algumas ideias, alguns conhecimentos. E a gente precisava só, a partir disso, desenvolver um método para ir derivando, construindo e ampliando esse conhecimento. Mas na concepção do empirismo, nós nascemos com essa memória zerada, né, formatada, vazia. E é justamente na ocasião da experiência que a gente vai ter a oportunidade de construir ideias sobre a realidade, sobre nós mesmos. Isso é o mesmo que dizer que a experiência sensorial, né, a experiência das percepções, a experiência dos sentidos, sejam externos ou internos, é a ocasião de produzir esses conhecimentos. Então é exatamente por isso que os empiristas utilizam não o método dedutivo dos racionalistas, mas o método indutivo. E em que consiste esse método indutivo? Nesse método, a gente tem que ficar atento à experiência, atento aos eventos que vão acontecendo e procurando os padrões. Então, quer dizer, quando a gente observa algo da experiência, a gente percebe que os padrões vão se repetindo. Então, nessa repetição de padrões, a gente começa a produzir as teorias explicativas sobre a realidade. Seria como se a gente pudesse dizer o seguinte: a partir de vários casos isolados, particulares, que a gente vai observando, a gente vai percebendo certos padrões e esses padrões se tornam então nossa teoria, nossa tese geral, nossa regra geral, ou alguns vão chamar de leis da natureza, para explicar esses eventos. Então eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar claríssimo. Eu moro numa casa que tem aquele telhado colonial. E a casa de telhado colonial tem um forro. Nesse forro, as maritacas vêm aqui todo ano fazer o seu magnífico ninho. E aí, no decorrer dos vários anos que eu já estou aqui, o que eu percebi? Eu percebi que elas aparecem entre outubro e janeiro. Elas já começam a procurar o seu ninho, já fazer o seu ninho. Elas colocam o ovo. O ovo demora mais ou menos um mês para chocar, né? Para a gente começar a ouvir os filhotinhos fazendo barulho. E depois que ele choca, ele fica 2 meses lá no meu telhado, né? Até que um belo dia eles desaparecem. Então eles alçam voo e vão embora daqui. Então eu tenho observado isso no decorrer do tempo, correto? É a observação empírica que os empiristas estão falando e eu tenho que procurar a regularidade. Como isso vem acontecendo? No primeiro ano, isso aconteceu, pareceu para mim um caso isolado, né? Ah, por um acaso aconteceu isso. Aí no segundo ano, o que aconteceu? Elas voltaram e fizeram a mesma coisa. Quando chegou o terceiro ano, por volta de outubro ali, eu já comecei a fazer o quê? A esperar aquilo acontecer de novo. Então eu já fiquei olhando, pensando quando que essas criaturas demoníacas, barulhentas vão aparecer no meu telhado, porque elas vão aparecer. E eis que elas já apareceram, já estão aqui rondando, não sei se já fizeram ninho, mas já estão por aqui. Então isso que a gente acabou de fazer aqui com esse exemplo tolo, é exatamente o método indutivo. Então, a partir de casos particulares, a gente vai percebendo padrões, esses padrões eles vão se repetindo e a gente cria uma regra a partir desse padrão. Então, por exemplo, nesse exemplo tosco meu, a maritaca chegou entre o mês tal e o mês tal, depois de colocar os ovos, as maritaquinhas nascem, né, em tanto tempo, um tempo determinado, e depois de nascer, ela demora X dias para voar e para deixar o ninho, e com isso me dá paz, né, deixar o meu telhado. E é exatamente assim que procede as ciências empíricas. A física aplicada, a química, a biologia, a matemática aplicada são todas ciências empíricas que justamente fazem esse processo de observação da natureza, de buscar encontrar as regularidades, e essas regularidades vão nos permitir criar as regras gerais que explicam essa natureza. Ou, se vocês quiserem chamar assim, é meio complicado, né? As leis naturais. Qual o objetivo dessas regras, dessas leis? É tentar prever o comportamento da natureza, para que a gente possa, então, nos antecipar a esse comportamento ou até mesmo manipular a natureza. Então, quando você vê um avião saindo do chão e voando, aquilo ali é manipulação das regras da natureza, porque, em tese, a regra da natureza é que objetos pesados só voam segundo certos critérios, né? Você vê lá o bicho voando, o bicho super pesado voando, mas como que esse bicho consegue voar? Que tipo de propulsão ele precisa fazer? Como é que tem que ser suas asas? Então, ao estudar essas regularidades, a gente entende como a natureza funciona e consegue projetar um monstro daquele, que é um avião, e tirar ele do chão. Toda teoria sobre a natureza tem esse mecanismo, né? A base da ciência é o método indutivo. E, obviamente, né, a aplicação desse método, eu falei aqui de fazer o avião, né, eventos de engenharia, mas não fica só do reino da natureza e da construção da natureza, mas se volta também para o reino humano.
Então você vai ter as ciências humanas também tentando importar esses métodos, tentando direcionar essa concepção para entender a psicologia humana, para entender o comportamento humano, para entender os sentimentos humanos. Então, a nossa dimensão subjetiva, nós também vamos tentar usar o método indutivo para entender as regularidades e as regras da natureza humana, por se a gente assim pode chamar. Se você está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de nos seguir. 70, 80% de quem consome o nosso conteúdo não nos segue. Eu não sei porque você nos odeia se você está sempre aqui. Então, por favor, nos siga. Não esqueça também de, se gostou, curte o vídeo, comenta o que você está achando, pelo menos dá aquele comentário assim só para ajudar. Fala, ó, esse comentário aqui é só para dar uma moral para vocês. E compartilha para quem vocês acham que vai gostar do conteúdo. Essa concepção epistemológica que a gente está trabalhando aqui, o empirismo, ele foi estruturado, né, e produzido e aperfeiçoado por vários autores. Então você está aqui o Bacon, o John Locke e o David Hume. São essas figuras mais proeminentes, digamos assim, mais conhecidas do empirismo. Apesar de existir uma discussão aí se o Hume é um empirista, seria um cético, mas eu vou botar ele aqui porque ele deu contribuições empiristas bastante relevantes. O Francis Bacon, né, nesse espírito moderno de uma nova ciência, ele lança um livro chamado de Novum Organum. O que significa Novo Organum? É porque o Aristóteles tinha lançado um livro chamado o Organum. Então, ele, para dar uma atualizada, ou assim ele pensava, né, que estava atualizando o Organum, a ferramenta, esse órgão do ser humano de produzir conhecimento, ele lança esse livro, o Novo Organum. E o que é o ponto aqui? A plataforma de uma ciência para se chamar moderna, né? Então, a ciência moderna ela tem que trabalhar nos conceitos que Francis Bacon estava apresentando aqui. É substituir uma ciência muito teórica, muito dedutiva, muito formal, por uma ciência prática, instrumental, indutiva. Então, ele está querendo trazer essa guinada, né, para a teoria do conhecimento, para a produção da ciência. Qual que é a grande diferença fundamental? Se tiver que colocar lá uma diferença fundamental entre a ciência antes e a ciência pós-Bacon, porque a ciência agora ela é a ciência, o objetivo dela é o controle, é a manipulação da natureza. Então, aqui o objetivo ele é instrumental. Eu usei essa palavra antes, essa palavra ela é fundamental porque não é um conhecimento teórico que tem um valor em si mesmo, não é um conhecimento contemplativo, é um conhecimento para ser usado. Então, manipulado, controlado. O objetivo aqui é aquela noção de que a ciência vai nos libertar, a ciência vai levar ao progresso, e para isso a gente tem que ter um uso instrumental do conhecimento. Então, lembre-se disso que não tem erro. E sempre aparece, quando a gente está falando do Bacon, a famosa tese dos ídolos, né, que ele vai tentar apresentar quais são os obstáculos, né, para a compreensão correta da realidade. Então, assim, qual que é o problema? Por que a gente não produz um conhecimento claro, distinto, e esse conhecimento ele vai reverberando para toda a sociedade? O que impede o ser humano de conhecer a realidade de maneira correta e adequada? Ele vai dizer o seguinte: o que nos impede são 4 obstáculos. E esses obstáculos ele vai dar o nome de ídolos. Então tem o ídolos de tribo, ídolos de foro, ídolos da caverna e ídolos do teatro. Então, os nomes meio esquisitos, você vai ver que é mais esquisito ainda quando você explica, parece que não tem muita relação com esses termos. Talvez seja um problema de tradução desses termos, não sei. Mas vai dizer o seguinte: aqueles chamados de ídolos da tribo são aqueles fundados na natureza humana, nos preconceitos que o ser humano tem e que se desdobram ali na sociedade, acabando contrariando o espírito do conhecimento e o espírito científico. Então, tem um exemplo bom para isso aqui, que é a astrologia. Mesmo que a gente já tenha demonstrado, já tenha sido provado que a astrologia não é uma ciência, é uma pseudociência, ela não consegue se comprovar e parar de pé segundo os parâmetros científicos, as pessoas continuam consumindo esse conteúdo. Então, esse conteúdo acaba por guiar essa pessoa, por mexer com as suas disposições psíquicas, justamente porque ela se sente atraída por esse tipo de conteúdo que já é flagrantemente não científico. E isso acontece por quê? Porque a mente humana, quando ela não é disciplinada, ela tem a tendência de procurar e associar padrões aleatoriamente. Então, o que é a astrologia nesse aspecto? É a gente associando aleatoriamente padrões. Que padrões? O dia que eu nasci, o mês que eu nasci, a hora que eu nasci, onde estavam os astros nesse momento, e que isso, de alguma maneira, diz sobre o meu presente, sobre o meu passado, sobre o meu futuro, sobre o meu comportamento, sobre meus sentimentos. Então, que existe algum tipo de correlação padrão entre o dia que a pessoa nasceu e, portanto, o seu signo e certos traços psicológicos de comportamento, de
de forma de pensar. Segundo tipo de ídolo, o ídolo de foro. Esse daqui vai trabalhar muito na concepção da problemas da linguagem. Então a linguagem humana, ela é capciosa, ela não é perfeita. Então ela acaba, se você não tiver cuidado, levando a confusões de todo tipo. Então a linguagem humana também, por ser falha, ela precisa de um método muito bem definido para não se perder em elucubrações sem sentido, usando termos que não estão bem claros, bem explícitos, e cada um entende uma coisa diferente, ou tentando falar de coisas que é impossível falar, porque a linguagem não permite falar desses objetos. Enfim, todos os elementos que entravam a produção do conhecimento e a disseminação do conhecimento ligados à linguagem são os chamados, né, ídolos de foro. Terceiro tipo de ídolo, o ídolo de caverna. Estranho, né? Ídolos da caverna, ídolos de caverna, são aqueles advindos do subjetivismo humano. Então esses aqui é fácil de entender, não sei porque que o nome é caverna, mas são aqueles vinculados aos tipos de ser humano que nós temos. Então o ser humano ele é diferente. Então tem seres humanos que são mais teóricos, outros têm um pensamento mais prático. Tem seres humanos que são mais pessimistas e cínicos, como eu. Outros são mais otimistas, como o Pedro Cortá. Então, tem vários erros que a gente comete do ponto de vista do conhecimento que vêm justamente desse aspecto. O que é o aspecto? É uma visão pessoal, parcial da realidade. E o método científico tenta justamente separar essa parte subjetiva da parte objetiva. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que colocar de lado essas predisposições subjetivas nossas para tentar se focar numa visão, pelo menos tentando ser uma visão mais neutra da realidade. Por fim e por último, né, os ídolos de teatro. O que diabos são os ídolos de teatro? Aqui aparece a crítica do Bacon às filosofias, né, anteriores a ele. Então, toda a filosofia metafísica, toda a filosofia dogmática, ele vê como fábulas, como ficções ou como teologias disfarçadas, né, de filosofia e de conhecimento, que deveria ser abandonado e o método científico deveria assumir o seu lugar, a substituindo. É uma concepção que vai aparecer no positivismo. Esse século vai ser um século que vai discutir muito isso, né? Se a filosofia poderia ser substituída, né, pelas ciências naturais e pelas ciências modernas. Então, isso vai e volta várias vezes na história da filosofia, e o Bacon expressa um pouco isso daqui. O que a gente percebe é que o Bacon, no caso específico do Bacon aqui, ele é bem hostil, né, à filosofia metafísica dos racionalistas, e isso se traduz, né, nessa maravilhosa citação que eu vou fazer para vocês agora, abre aspas para o Bacon. Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou dogmáticos. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões. Os racionalistas, à maneira das aranhas, de si mesmo extraem o que lhes serve para a teia. A abelha representa a posição intermediária. Recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e, com seus próprios recursos, a transforma e digere. Como a gente pode ver aqui, o Bacon está buscando superar justamente as posições dogmáticas dos racionalistas e aperfeiçoar o empirismo de formiga por um empirismo de abelha. Um que não só acumula dados da realidade, mas trabalha e transforma de maneira instrumental estes dados. E a gente não podia deixar de citar também o magnífico John Locke, que também tentou investigar esse entendimento humano, essa dimensão humana de produção do conhecimento, e descobrir qual é a origem do conhecimento humano, se é possível ter certeza ou não, e qual é a extensão desse conhecimento, quer dizer, sobre o que a gente pode falar e consegue falar, e qual é o limite de coisas que a gente não pode falar. Para o Locke, né, o conhecimento ele é o traço distintivo do ser humano. Os animais, por exemplo, eles não produzem conhecimento. Nós, seres humanos, sim. Então é isso que vai nos diferenciar dos animais. Na concepção do Locke, a razão ela desempenha um papel fundamental, importantíssimo, e ele chama esse papel de reflexão. Mas essa reflexão não acontece no vazio. Então, como o Bacon criticou lá os próprios racionalistas, que são aranha que pegam a teia de si mesmo, o que o Hume está chamando a atenção aqui é que a reflexão ela acontece em cima de alguma coisa. E ela é alimentada pelo quê? Justamente pelas sensações. As sensações são o dado bruto, digamos assim, que a razão vai se debruçar e vai passar a refletir sobre esses dados. E as ideias, elas não são independentes dessa experiência, elas são justamente um produto da reflexão e da imaginação também, dependendo do caso, em relação a essas sensações, a essa experiência do mundo empírico. E aí o Locke vai fazer até umas separações, umas distinções importantes. Por exemplo, ele vai falar que os objetos eles possuem qualidades primárias e qualidades secundárias. São qualidades primárias a solidez e a extensão. São qualidades secundárias tudo que se refere ao que o ser humano sente subjetivamente sobre esse objeto. Então, por exemplo, o fogo possui como qualidade primária solidez e extensão. Como secundária, o calor e o odor. O limão também tem como qualidade primária a solidez e a extensão.
Já a secundária, seu azedume. E a gente poderia até dizer, tem pessoas que gostam do azedume e tem pessoas que não gostam. Isso é uma qualidade também subjetiva e secundária. E não só isso, as ideias para o Locke também podem ser simples ou compostas. Simples quando elas não podem ser desmembradas ou divididas. Então, por exemplo, a ideia de brancura. Essa ideia não tem como você dividir ela. Maciez, também não. Dureza, frieza, prazer, dor. São ideias que é impossível você destacá-las e separá-las em outras ideias. No entanto, as ideias compostas, elas são somatórios de ideias simples. Por exemplo, quando eu digo a neve é branca e fria, eu estou justamente juntando três ideias simples: de neve, de brancura, né, e de frieza. E o último que a gente não poderia deixar de citá-lo, né, David Hume. David Hume também foi um importante empirista, alguns dizem que até um importante cético, e ele investigou justamente esses princípios, né, mentais ali, de acontecimentos mentais, que, de alguma maneira, estão relacionados com a associação de ideias. E aí ele vai trabalhar muito com o conceito de impressão sensível. Então, tanto as ideias quanto as sensações, elas são um tipo de impressão sensível que a gente tem. E para o Hume, como bom empirista que é, a percepção ela também é o ponto de partida do conhecimento. Podendo ser uma impressão, o que seria isso? Seria uma sensação, uma paixão ou uma emoção vívida, né, que está ali e você está sentindo naquele momento. Ou poderia ser também uma ideia. Então, as percepções elas são divididas nesses dois elementos, sensações e ideias. A ideia nada mais seria do que um pensamento acerca de uma impressão. Então, percebe como a ideia está totalmente distante da sua sensação vívida, da sua sensação que está ali? Então, vou dar um exemplo que vai ficar claríssimo. Quando a gente está apaixonado, a gente sente justamente uma impressão. A gente vive vividamente aquele sentimento nosso. No entanto, quando se passam anos e você se lembra daquele momento, daquela paixão, aí a gente não está mais diante de uma impressão, a gente está diante de uma ideia. A ideia de como aquela experiência aconteceu, como aquela impressão aconteceu. Então, o que vocês precisam lembrar quando apareceu o tema do empirismo? Primeiro, ele é a corrente oposta ao racionalismo. O que isso significa? Que ele rejeita a concepção de ideias inatas, defende no lugar dessa tese a ideia da tábula rasa ou da folha em branco, que propõe que, ao nascer, nós não temos nenhum conhecimento, nenhuma ideia. É justamente a partir das sensações, das impressões, da experiência vinda dos sentidos e internamente que nós vamos passar a produzir reflexão e ideias. E isso quer dizer, então, que a fonte do conhecimento é a experiência e não a razão, apesar da razão ter um papel importante na reflexão e na produção de ideias. Então, não se esqueçam disso. Não há separação radical entre razão e experiência. 2. O método utilizado pelos empiristas será o método indutivo, esse método que é usado até hoje nas ciências naturais. Não o método dedutivo da lógica e da matemática, que foi um método que a gente viu lá nos racionalistas e que eu até indiquei, né? A gente tem um vídeo específico sobre dedução que apresenta esse método aí para vocês. Este daí vai ser um método que não vai ser usado pelos empiristas. No seu lugar, ele vai usar o método indutivo. O que significa o método indutivo? A gente observa os eventos particulares, a gente busca as regularidades, né? Aquilo que acontece sempre igual. Isso nos permite a criar regras, hipóteses sobre o mundo. Essas regras ajudam a gente a justamente explicar a natureza e manipular a natureza, se assim for necessário. E 3. Bacon, Locke, Hume, todos eles desenvolveram e aperfeiçoaram o empirismo. Eles justamente se debruçam sobre esse aparato perceptivo humano, busca compreender essa dimensão das sensações, da reflexão, e mostra o vínculo entre essas duas coisas, chamando atenção, claro, para os erros, para os excessos que os racionalistas, segundo eles, acabam cometendo e caindo naquele famoso dogmatismo. Se vocês conseguiram entender esses 3 pontos, se quando aparecer um exemplo qualquer sobre método científico, método de conhecimento, vocês conseguirem identificar se esse método está usando indução ou dedução, isso significa, então, que você está pronto, né, para deixar o ninho aí da juventude, da infância epistemológica, né, deixando ela para trás, assim como minhas maritacas demoníacas que vocês devem estar escutando aí, que estão aqui rondando, vocês vão bater asa e sair do ninho epistemológico, porque vocês entenderam o conteúdo mais básico, que é essa separação entre racionalismo, empirismo, método indutivo e método dedutivo. E aí a gente pode, então, avançar para conteúdos mais sofisticados. Eu sou Rodrigo R. de Carvalho e esse daqui é o Não Precisa Copiar. Até o próximo vídeo.